Olá! Hoje nós vamos conversar sobre um tema que faz parte da nossa história reencarnatória. Esse tema está no capítulo 123 do livro Pão Nosso e chama Condição Comum. Mas antes, vamos fechar os nossos olhos. Vamos pedir aos nossos anjos de guarda que nos envolvam em luz, aos nossos mentores, aos nossos amigos espirituais, que se aproximem de nós, que nos guardem, nos protejam. A Maria de Nazaré, que nos envolve em seu manto azul, a Jesus, querido Mestre Jesus, obrigada por seus ensinamentos, por sua paciência, por sua perseverança, por todos os seus sacrifícios por nós, por todos os seus exemplos. Muito obrigada, Jesus. E a Deus, o Criador de tudo e de todos. A Deus agradecemos a oportunidade da vida, da existência, da encarnação, acreditando que essa confiança que Deus tem em nós possamos usar como energia para seguirmos o nosso caminho rumo à evolução. Graças a Deus. Olá! Como eu disse anteriormente, hoje nós vamos falar do capítulo 123 do livro Pão Nosso. Esse livro Pão Nosso, ele é muito interessante porque ele não deixa para amanhã o que nós podemos fazer hoje, né? Falar hoje, ele não deixa para amanhã, ele vai lá e pega a gente na curva, dá uma apertadinha assim, a gente respira e toca o barco. E é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que tocar o barco da frente, não é? Não tem outra opção, não existe outra opção. Quando ele fala do livro da condição comum, a parte bíblica que ele se refere é quando Jesus tira o obsessor, o demônio, o espírito mau, seja o que for, que estava no corpo do filho de um homem, desde que ele era pequeno. Então, na Bíblia fala que a criança caía no chão, que o espírito maltratava fisicamente aquela criança e tal. E aí, Jesus vai e fala e faz o que tem que fazer e o demônio vai embora. E aí ele olha para os discípulos e fala assim, como vocês não fizeram isso? Por que vocês não foram capazes de fazer isso? E aí a gente está falando da fé. A fé que a gente tem ou não, quando a gente acredita em alguma coisa. É o acreditar ou não. E não importa. Não é a religião que importa, porque não é de fora para dentro que a gente tem que ter essa fé, é de dentro para fora. A fé é a certeza que a gente tem que ter de que aquele problema que a gente está passando naquela hora é uma mola que empurra a gente para frente, é uma mola propulsora, não é? Que empurra a gente recua, aquela mola aperta e sugitum, e lá vamos nós para frente, andando, caminhando, voando. Se a gente tiver fé, a fé não é uma aceitação pacífica, não é isso, Deus quer que eu passe por isso, então eu vou sentar e vou sofrer. Mas foi Deus que quis. Então, eu tenho fé em Deus. Deus vai resolver todos os meus problemas. Eu vou ficar sentada esperando Deus vir e falar: ô, minha filha,
Tá boa, se eu sei, tô vendo que está com problema, não precisa fazer nada não, que eu vou resolver tudo. Não é nada disso que acontece, a gente sabe disso, não sabe? Fé é a gente saber que a gente não tá sozinho. Fé é a gente saber que tudo que a gente passa tem um propósito. Não existe uma folha de uma árvore sequer que caia sem que Deus o saiba. Não é isso que está escrito, é isso que está escrito. Pois é isso aí. Quando a gente não tem isso dentro da gente, a gente se revolta. A gente julga o outro, a gente fala, eu não tinha que ter esse problema. A culpa é daquele pastor, daquele padre, daquele preletor, daquele que aplica jorei, que aplica passe, que aplica... Não sei. A culpa é sempre do outro, que ele não me ajudou o suficiente. Se ele tivesse me ajudado o suficiente, Jesus, Deus, tinha me ouvido. Ele não me ouviu porque aquele ali, ó, não tem conexões, né? Porque às vezes a gente acha, não é? Tem gente que fala, Deus falou comigo. Então, é porque essa pessoa tem conexões com o plano superior. Quem tem conexões com o plano superior somos nós. Cada um de nós. Todos nós. Por quê? Porque somos todos filhos de um único Pai. Somos todos obras únicas. Deus não fez dois repetidinhos. Nem gêmeos às vezes, não é? Às vezes eles são iguais fisicamente, mas não são iguais por dentro, porque são almas diferentes. Então nós somos obras únicas. Olha que coisa, Deus parou tudo e falou, vou fazer você. E fez a gente. E fez a gente cheio de coisas legais. Lógico que também tem as coisas, né, mais ou menos, porque a gente está em processo de evolução. Nós somos espíritos em processo de evolução. Que bom, né? Que bom que a gente está tendo essa oportunidade. Por isso que às vezes a gente esquece de agradecer as nossas dores. É difícil, né? Eu sei. É difícil agradecer dor. É por isso que a gente tem medo. É por isso que a gente tem insegurança. É por isso que às vezes a gente fica triste. Mas a gente tem que ter fé. Fé que a gente não tá sozinho. Fé que isso é um processo de evolução e que isso passa. E que a gente vai sair disso tudo mais forte. A fé, Jesus dizia que se a gente tivesse a fé, um grão de mostarda de fé, a gente seria capaz de mover montanhas. Um grãozinho de mostarda, tico. E é isso que a gente talvez nem isso tenha. Mas se a gente tiver fé em Deus e na gente, porque a gente tem que ter fé na gente também, né? A gente tem que acreditar que a gente pode aguentar, que a gente pode vencer, que a gente pode superar, que a gente pode evoluir. E que de lá, dessa situação ruim, cacareca, feia, péssima, a gente vai sair muito mais forte. A gente vai sair muito melhor. Porque a gente vai saber que a gente é capaz. Porque se a gente desistir, a gente nunca vai saber se a gente era capaz. A gente vai ficar sempre com um e se dentro da gente. E se é péssimo. Então não é, quando a gente fala de fé, não é a cerimônia, também não é essa religião, aquela religião, é a gente e Deus. É a gente e o Pai. A gente os ensinamentos do Cristo. A gente os exemplos de Maria. A gente os nossos mentores que tanto trabalham por nós. E a gente acreditar que a gente está com todo esse grupo, essa equipe, esse monte de gente mega fantástica jogando com a gente, do nosso time. Porque a gente não tá sozinho. Mas se a gente ficar sentado, esperando eles resolverem os nossos problemas, não vai funcionar.
eles vão intuir a gente, eles vão ajudar a gente, eles vão abrir os nossos caminhos, eles vão nos abençoar, eles vão... Nossa, quanta coisa! Eles vão interceder por nós, meu Deus! A intercessão do plano divino por nós. Depois de um Pai Nosso, de uma oração, da gente abrir o nosso coração a Deus, quanta coisa muda! Muda porque a gente abre um portal de luz, assim, e zuf, vem direto. Mas a gente tem que abrir esse portal. É como se a gente tivesse de um lado da porta e o plano espiritual do outro. Mas é a gente que tem a chave, não eles. Se a gente não destrancar essa porta, se a gente não abrir, e se a gente não falar, seja muito bem-vindo, muito obrigada porque vocês estão aqui para me ajudar, como eles vão entrar? Como a gente vai deixar que se aproximem? Porque esses pensamentos ruins, as ideias ruins, as coisas ruins, a desistência, tudo isso vai criando em volta da gente como um muro ruim. A gente não quer esse muro ruim. A gente quer a liberdade, a abertura, o espaço lindo que a gente pode ter para receber esses amigos espirituais, os nossos mentores, Jesus, Maria. Nossa, que gente legal, que gente bem-vinda à nossa vida. Não importa a religião, não importa a cerimônia, importa a gente, a nossa coragem de acreditar, porque é fácil não acreditar, porque se a gente não acredita em nada, a gente entra no processo do conformismo, e é assim mesmo a vida. Mas se a gente acredita, a gente vai lutar. E se a gente vai lutar, a gente sabe que a gente corre riscos. É mais fácil não correr risco, não é? Mas isso é evolução? É isso que Jesus fez? Jesus não correu riscos? Aquelas pessoas que morriam lá, devoradas pelos leões, não era mais fácil eles terem dito, então tudo bem, estou mudando de religião, gente. Vamos aos deuses, esquece Jesus, esquece. Não era mais simples do que morrer comido por um devorado, por um leão? Mas não foi isso. Eles tiveram coragem. E os nossos leões de hoje em dia somos nós mesmos. E os nossos medos de lutar por nós mesmos num mundo tão crítico e difícil. Mas nós temos superpoderes. Nós somos filhos de Deus e nós sabemos que somos filhos de Deus. Somos discípulos de Cristo, seguidores da luz. Somos cobertos pelo amor de Maria e seu manto azul constantemente. É isso que somos. E com quem estamos? E como vamos caminhar? Com coragem, com fé, sabendo que somos capazes, porque somos. E temos muito mais fé do que 1 grão de mostarda. Temos 2 grãos de mostarda de fé. Ó, se um move montanha, com 2 nós estamos lá, não é? Vamos, essa semana, não ter medo. Vamos essa semana ter coragem e vamos se esforçar para lutar, para vencer nós mesmos. E vamos abrir as portas para o plano superior. Vamos rezar, vamos tirar esse muro feio, escuro de que está ao nosso redor. Vamos colocar flores e árvores e pássaros e campo aberto na nossa vida. Vamos seguir adiante, porque somos nós, obras-primas e únicas do Pai Criador. Então somos capazes de tudo, não somos? Lógico que sim. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje, vibrando, exercitando a capacidade de amar que temos, exercitando sermos filhos de um Criador maravilhoso, que nos dá a oportunidade de evolução todos os dias. Quando acordamos, nós podemos mudar os nossos destinos. E vamos fazer isso agora, iniciar, vamos abrir as nossas portas, vamos vibrar,
lembrando que vibrar é sentir, que somos capazes de doar amor, doar energia, que do centro dos nossos corações, do meio, sai uma luz branca, emitindo essa luz branca. Vamos imaginar isso acontecendo, porque se nos concentrarmos é exatamente isso que vai acontecer. Uma energia branca, limpa, amorosa, que transforma todos os ambientes. Tudo começa a ser transformado, tudo. O lugar onde estamos, a sala, o banheiro, a cozinha, onde quer que estejamos. O lugar, a casa, o prédio, o trabalho, onde estivermos, vai se sendo invadido por essa luz branca que sai de nós. A nossa rua, a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, o contorno geográfico do nosso país, todo o planeta Terra. Todo o planeta Terra nesse instante é coberto, invadido por essa luz branca de amor emitida por nós. Unidos, ao mesmo tempo, somos uma força invencível do bem, uma força invencível do amor, uma força invencível do Pai Criador. Nesse instante, essa luz baixa armas, cessa guerras, ampara suicidas, crianças órfãs, hospitais, cárceres, orfanatos, aqueles que desistiram de sonhar, aqueles que desistiram de tentar, de ter fé, que essa luz branca, este amor chegue até a cada um deles. E com a permissão do Pai, que essa luz de amor envolva cada um dos nossos familiares, cobrindo-os de bênçãos, de coragem, de saúde, de esperança, de fé, de felicidade. E a nós mesmos, nesse instante, pedimos sua permissão, Pai, para sermos envoltos nesta luz do puro amor do Pai. Essa capacidade dada pelo Senhor a cada um de nós. Essa capacidade que é a tua centelha divina plantada em nossos corações. Pai, muito obrigada. Muito obrigada por acreditar e confiar em cada um de nós. Obrigada, Pai, por não desistir de nós. Obrigada, Pai, por sempre nos dar mais uma chance. E repetindo as palavras de Jesus no Sermão do Monte. Pai nosso que estás nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, Pai, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, sempre, Pai. Perdoa as nossas dívidas, na mesma medida em que perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair ante as tentações, ó meu Deus, mas livra-nos, Pai. Livra-nos de todos os males, pois vosso é o reino, o poder e a glória, agora e para todos sempre. Graças a Deus. Tenham uma boa semana. Vamos vencer. Vamos exercitar a fé. Vamos ter coragem. Somos filhos do Pai. Podemos tudo.